Capítulo 8. Segunda praga. Rãs. Depois disse o Senhor Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo para que me sirva. E se recusares o deixar ir, eis que ferirei com rãs todos os teus limites. E o rio abundantemente produzirá rãs que subirão e virão para dentro da tua casa e para dentro do teu dormitório. E virão sobre a tua cama, e para dentro das casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e para dentro dos teus fornos, e para dentro das tuas amassadeiras de massa de pão. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor Moisés: Dize tu a Arão: Estende a tua mão, com tua vara, sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos desenhistas de horóscopos fizeram de semelhante maneira com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão, e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei aí o povo, para que sacrifique ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: Tem tu esta glória sobre mim, quando é que eu hei de rogar em favor de ti, e em favor de teus servos, e em favor de teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, e para que elas permaneçam somente no rio? E ele disse: Amanhã. E ele disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. E as rãs se apartarão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo. Elas somente permanecerão no rio. Então saíram Moisés e Arão desde a presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que ele tinha trazido contra Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram, indo para fora das casas, para fora dos pátios, e para fora dos campos. E foram elas ajuntadas em montões, depois de montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que houve um alívio, endureceu seu coração, e não deu ouvidos a eles, como o Senhor tinha dito. Terceira praga: piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize tu a Arão: Estenda tua vara, e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos, através de toda a terra do Egito. E assim fizeram eles, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e este foi tornado piolho sobre homem e sobre besta. Todo o pó da terra se tornou em piolhos através de toda a terra do Egito. E os magos desenhistas de horóscopos fizeram de semelhante maneira com os seus encantamentos, para tentarem produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos sobre homem e sobre besta. Então disseram os magos desenhistas de horóscopos a Faraó: Isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó foi endurecido, e não lhes dava ouvidos, como o Senhor tinha dito. Quarta praga: mosca. Disse mais o Senhor Moisés: Levanta-te ao alvorecer cedo, e põe-te de pé diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo para que me sirva. Porque se tu não deixares ir, meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo. E para dentro das tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames de moscas, e também o solo sobre o qual eles estiverem. E naquele dia eu separarei à parte a terra de Gósen, em que o meu povo habita, para que lá não haja enxames de moscas, a fim de que tu saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. E porei sinal de redenção diferenciador entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor assim fez, e vieram grandes enxames de moscas para dentro da casa de Faraó, e para dentro das casas dos seus servos, e para dentro de toda a terra do Egito. A terra foi corrompida em razão destes enxames de moscas. Então chamou Faraó Moisés e Arão e disse: Ide, e sacrificai ao vosso Deus dentro desta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque o que é considerado abominação pelos egípcios
sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios diante dos teus olhos, não nos apedrejariam eles? Havemos de ir caminho de 3 dias para dentro do deserto, para que lá sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, tal como ele nos ordena. Então disse Faraó: Eu vos deixarei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades muito longe, e rogai por mim. E Moisés disse: Eis que saio de diante da tua face, e rogarei ao Senhor, para que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais proceda enganosamente, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e rogou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e ele removeu os enxames de mosca desde Faraó, desde os seus servos e desde o seu povo. Não permaneceu uma só mosca. Mas, ainda esta vez, endureceu Faraó seu próprio coração, e não deixou ir o povo. Êxodo capítulo 9, quinta praga, peste mata animais. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se te recusares a deixá-los ir, e ainda os detiveres à força, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, somente aquele que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência muito grave. E o Senhor fará separação entre o gado de Israel e o gado do Egito, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor designou um tempo certo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado do Egito morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó foi endurecido, e ele não deixou ir o povo. Sexta praga, tumores e úlceras nos homens e no gado. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai para vós mesmos ambas as vossas mãos cheias de cinza do forno. E Moisés a espalha em direção ao céu diante dos olhos de Faraó. E se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumor, que arrebenta em úlceras sobre homem e sobre besta, através de toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e se puseram de pé diante de Faraó, e Moisés a espalhou em direção ao céu, e tornou-se em tumores, que arrebentavam em úlceras sobre homem e sobre besta. De maneira que os magos desenhistas de horóscopos não conseguiram se manter em pé diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores sobre os magos desenhistas de horóscopos e sobre todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não lhes deu ouvidos, como o Senhor tinha dito a Moisés. Deus adverte Faraó sobre a dureza das próximas pragas. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te ao alvorecer cedo, e põe-te de pé diante de Faraó, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo, para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que nenhum outro há como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a minha mão para ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que seja destruído da terra. Mas, na verdade, para isto te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado através de toda a terra. Ainda exaltas a ti mesmo contra o meu povo, para não o deixar ir? Sétima praga, saraiva. Eis que amanhã, em torno desta hora, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, porque sobre todo homem e besta que estiverem no campo, e não forem recolhidos para dentro de casa, a saraiva cairá sobre eles, e morrerão. Quem dentre os servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para dentro das casas.
Mas aquele que não tinha colocado o seu coração sobre a palavra do Senhor, deixou seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão em direção ao céu, para que haja saraiva em toda a terra do Egito, sobre homem e sobre besta, e sobre toda a erva do campo, através de toda a terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara em direção ao céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva, e fogo corria, caindo em direção à terra. Assim o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu através de toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tanto homem como besta. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó enviou e chamou Moisés e Arão, e lhes disse: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e meu povo somos ímpios. Rogai ao Senhor, pois que isso é o bastante para que não haja mais estes poderosos trovões e saraiva, e eu vos deixarei ir, e não permanecereis mais parados de pé aqui. Então lhe disse Moisés: Em saindo da cidade, eu estendereis minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não mais haverá saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante da face do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho estava em flor. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam não crescidos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, desde a cidade, e espalhou largamente as suas mãos para o Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não mais foi derramada sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó foi endurecido e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por meio da mão de Moisés. Êxodo capítulo 10. Deus novamente adverte Faraó sobre a dureza das próximas pragas. Depois disse o Senhor Moisés: Vai até Faraó, porque te tem endurecido o seu coração, e o coração de seus servos, para que eu mostre estes meus sinais diante dele, e para que tu contes aos ouvidos de teu filho, e do filho de teu filho, as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que vós saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão até Faraó, e lhe disseram: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo, para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos para dentro dos teus limites, e eles cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante do que escapou. O que vos foi deixado da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as suas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam sobre a terra até este dia de hoje. E ele virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este homem nos há de ser por laço de armadilha? Deixei os homens, para que sirva ao Senhor, Deus deles. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos rebanhos bovinos, havemos de ir, porque temos de guardar uma santa e organizada festa ao Senhor. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, quando nunca eu deixarei ir a vós outros e a vossos filhos pequenos. Olhai que há mal diante da vossa face.
Não será assim. Agora ide vós, que sois homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Oitava praga, gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: estenda tua mão sobre a terra do Egito, para os gafanhotos, para que venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que a saraiva deixou de resto. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, durante todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que, ao alvorecer, o vento oriental trouxe os gafanhotos. E subiram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os limites do Egito. Tão gravosos foram que, antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles haverá. Porque eles cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra foi escurecida. E eles comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que a saraiva tinha deixado de resto. E não permaneceu coisa verde alguma nas árvores, nem na erva do campo, através de toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que rogueis ao Senhor vosso Deus, que ele somente tire de mim esta morte. E Moisés saiu da presença de Faraó e rogou ao Senhor. Então o Senhor mudou o vento em um vento ocidental muito forte, o qual levantou os gafanhotos e os lançou para dentro do Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todos os limites do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, de modo que este não deixou ir os filhos de Israel. Nona praga, trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estenda tua mão em direção ao céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu sua mão em direção ao céu, e houve espessa escuridão em toda a terra do Egito por 3 dias. Por 3 dias não viam um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar. Mas todos os filhos de Israel tinham luz dentro de suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Somente fique aqui os vossos rebanhos e os vossos rebanhos bovinos. Vão também convosco vossos filhos pequenos. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que os sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nem sequer uma unha de metade de casco será deixada para trás, porque daquele havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis concordar em os deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, guarda-te, para que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, nele morrerás. E disse Moisés: bem disseste tu, eu jamais verei o teu rosto novamente.